Boa tarde, ouvintes. Bem-vindos a mais um Papo de Residente. Eu sou o João Garreta Prates e nós tivemos um probleminha técnico. Então, se vocês talvez ouçam algum conteúdo repetido aqui, vocês perdoem a nosso erro. O cara do som aqui cometeu um erro, pois ele vai ser punido severamente, podem ficar tranquilos. Mas a gente estava falando de hantaviroses. A minha expert de hoje é a Lilian Ávila, é R3 em infectologia. E a gente vai só fazer um pequeno resumo, porque a gente teve esse problema do áudio, então vamos resumir um pouquinho do que a gente estava conversando antes daqui. Então vamos lá, Lilian, vamos bate-bola, jogo rápido. Então a gente está falando de antaviroses, são vários vírus. Acho que a primeira grande discussão que nós tivemos aqui foi que não se trata de apenas um vírus, né? Não é o vírus Hantan. Nós temos vários vírus adaptados a diferentes hospedeiros. A gente falou um pouquinho de coevolução dos vírus com os roedores. Nós falamos de alguns surtos de casos que nós tivemos aí. A gente teve 3 casos em Juquitiba, nós tivemos casos em índios que a Lilian comentou muito bem. Nós discutimos um pouquinho sobre o que tem em comum entre essas pessoas. Você comentou também outros lugares do mundo. Então, os lugares do mundo que tem mais antavirose. Vamos passar daí. Depois a gente resume e volta tudo no resto. Bom, como nós já estávamos falando, as antaviroses estão amplamente distribuídas no globo, mas principalmente na na Ásia, também na Europa e nas Américas. A gente sabe que anualmente ocorrem cerca de 150 mil a 200 mil casos por ano em todo o mundo, sendo que desses 70% a 90% deles ocorrem na China. Então, corresponde à principal parcela. Que a China, né? Nossa, quando você falou 200 mil casos, me chamou bastante atenção. Um número bem grande de casos. Não esperava que tivesse tantos casos de antaviroses. Acho que nem é uma coisa que a gente considera tanto. Nossa, 200 mil casos na China, né? E aí você comentou um pouquinho disso, dos países escandinavos e tudo mais. Isso. O que tem a ver, né? Uma pergunta muito boa, né? Todas essas populações, daí a gente começa a partir do pressuposto que, na verdade, não é só um vírus, não é só um roedor, né? São vários roedores, vários vírus. Uhum. E você comentou um pouquinho dos outros animais, né? Que também podem ter alguma relação. Então, a gente sabe atualmente que alguns outros animais também podem ser reservatórios do vírus. Então, mais recentemente foram descritos vírus em morcegos e também em muscaranhos e em alguns outros de forma anedótica, né? Ainda não se sabe muito bem o que acontece, como que acontece. Mas a gente sabe que os roedores não são os únicos reservatórios, mas eles ainda são os principais para os vírus, tanto para Hantan quanto para os outros, né, que são conhecidos. Muito bem, e aí daí a gente estava falando um pouquinho mais sobre essa distribuição mundial e outras coisas. Isso. Na Europa, então, como a gente já tinha falado, principalmente na Finlândia, na Suécia e na Noruega, né, que são países escandinavos. Nos Balcãs, a Eslovênia e a Croácia são países em que há ocorrência importante, e outros países são a França, a Alemanha e a Grécia. Lembrando que em 2012 a Alemanha teve um surto bem importante, com um pico de número de casos, em que foram descritos em pelo menos 3 regiões ali que são próximas à Suíça, e que alarmou um pouco os alemães, porque provavelmente eles não estavam acostumados a ver tantos casos de antavirose, né? E bem surpreendente mesmo, né? A gente está falando de populações tão diferentes. A Alemanha com certeza não estava esperando por isso, sabendo que a maior parte dos casos está na China, né? Uhum. Olha que países diferentes, né? Com epidemiologias tão diferentes. Sim. E aí, em relação aos outros países, as Américas são, com certeza, países... um continente onde a ocorrência das antaviroses é importante, principalmente aqui na América do Sul. Na América do Norte, a gente sabe que ocorrem casos esporádicos, tanto nos Estados Unidos quanto no Canadá. No México, há poucos estudos de soroprevalência, alguns em animais, mas nunca foi confirmado nenhum caso lá. Na América Central, a gente sabe da ocorrência no Panamá e no Caribe, mas também de forma esporádica. Mas aqui na América do Sul é mais importante a ocorrência em surtos, que é o mais comum, né? Então, na Argentina,
Em geral, a gente tem alguns relatos de surtos ligados a regiões agrícolas, de plantações de grãos em larga escala. E na Argentina, a taxa máxima que foi descrita de letalidade até hoje foi de 23,3%. Que é uma a cada 4 praticamente, uma alta mortalidade. Bem alta. E mesmo assim, não é a taxa de letalidade mais alta, né? No Chile, principalmente no sul do país, também relacionado a atividades agrícolas ou atividades florestais, tem uma taxa de letalidade que varia entre 40% a 70%. Nossa, 70%. Extremamente elevada. E está principalmente relacionada a exposições ocupacionais. Já no Paraguai, acontece principalmente na região do Chaco, tem uma taxa de letalidade que varia entre 10% e 20% e acomete em grande parte a população indígena dessa região. E no Uruguai, que é um pouquinho diferente desses países que foram citados anteriormente, ele ocorre mais em forma esporádica e tem uma taxa de letalidade que é considerada ainda baixa, que é de mais ou menos 25%. Esse é o baixo para as antaviroses, né? Também nessa região é relacionada a atividades rurais e a entrada em locais fechados, né? Casas fechadas ou residências fechadas. E predomina também na região sul do país. Tem alguns estudos de soroprevalência ao redor do mundo, né, que não estão necessariamente relacionados a altas taxas de ocorrência da doença, mas que acho que ressaltam quanto é importante essa interação do homem com o roedor, né? No Chile, a soroprevalência varia entre 1,9% e 7,5%, que é considerado baixo, né? No Panamá, Paraguai e Argentina, alguns dados conjuntos relatam de 15% a 60% de soroprevalência. Então, parece que tem uma circulação viral mais elevada. Quer falar que estudos de soroprevalência para uma doença aguda bem letal é até difícil de saber, né? Porque não são tão confiáveis, né? O cara morre muito rápido. Então você fala assim, tem surtos de mortalidade por causa da doença, mas aí a soroprevalência, quantos tiveram sobreviveram, né? Até é uma coisa meio... A gente não consegue fazer essa correlação, né? É um pouco difícil. Nos Estados Unidos, pouquíssimos dados, né? Na região de Four Corners, que foi aquela região que eu citei no início, onde foi descrito pela primeira vez, aproximadamente de 1% a soroprevalência. E estima-se que no resto do país seja menor que 0,1%. Na China, a soroprevalência é menor que 5% na população geral, o que parece até estranho, já que ela responde por 70% a 90% dos casos que ocorrem anualmente. Mas também tem uma população muito grande, né? Pode ser restrita a uma área pequena, enfim, é um pouco difícil de a gente usar esse número sozinho. Já na Alemanha, um estudo específico que foi feito entre trabalhadores florestais detectou uma soroprevalência de 8,2% em homens e de 15,6% em mulheres. Então, numa população específica, pequena, mas uma soroprevalência considerável. Interessante essa diferença entre homens e mulheres, talvez tenha a ver com os hábitos, né, naquela região. Também. Os hábitos mais agrícolas, trabalhos diferentes. Em geral, é uma doença que acomete mais homens mesmo, principalmente ocupacional. E nas mulheres está muito mais relacionada, aí sem nenhum sexismo, mas porque realmente é cultural, muito mais relacionada à atividade da limpeza do domicílio e da área ao redor da casa. Perfeito. Aí a gente tem alguns dados que são específicos aqui do Brasil e que... Isso é importante, né? E no Brasil, né? Como é que tá a coisa? Porque a China, 200 mil casos, né? É um monte de casos. 200 mil casos não, mas quase, né? A maior parte dos casos está na China. Uhum. Então, é uma população enorme, uma área, talvez uma população que seja submetida ao contato com o roedor mais íntimo, talvez um roedor mais adaptado à realidade chinesa, que é o que a gente está vendo, né? Cada região tem um roedor adaptado a uma situação, eles são diferentes, a sua prevalência muda muito, né? Todos têm um pouco a ver ali com atividade florestal, agrícola, tudo bem. Mas, de um modo geral, é bem interessante como a doença é bem diferente em cada lugar. Não dá pra falar que tem... Talvez a gente deva falar em antavirose de tal região, antavirose de tal região, antavirose da Argentina, antavirose do Brasil, antavirose da China. Que são coisas diferentes que
apesar de ter roedor e ser humano no meio, são atividades absolutamente diferentes, né? A gente sabe que cada vírus causa mais um tipo de manifestação, daquelas síndromes clínicas que a gente descreveu no início, né? Tanto a cardiopulmonar quanto a renal, cada um deles acaba gerando uma mais predominantemente, né? E também é muito variável entre eles o quanto que vai gerar de infecção sintomática e assintomática, ou aquela infecção moderada, leve, que você praticamente não vai perceber. Assim como as características epidemiológicas, a patogenicidade, né? A letalidade, a virulência desses vírus é diferente entre eles, né? Isso é outra coisa que é bem interessante também. Então, nós não estamos falando de uma doença, estamos de várias doenças e vários lugares diferentes. Sim. E aí, voltando, né, aos dados do Brasil, os nossos dados, eles são muito escassos. Eu nem achei que ia achar tão pouca coisa sobre o que acontece em relação aos antavírus aqui no Brasil. Mas no site do Ministério da Saúde, nós temos essencialmente 2 tabelas. Uma tabela de óbitos, desde 1993, por estado e por região, e uma tabela de casos confirmados por estado e por região. E é só isso? E é basicamente isso que a gente encontra. Caramba. Tem um pouco mais de dados que são descritos no manual do Ministério, que são relativos ao período de 1993 a 2009. E aí eles citam que a ocorrência, principalmente relacionada ao local de residência, pode ser zona rural, 48,3% dos casos, zona urbana, 46,2% dos casos, e periurbana, 2,4%, ou seja, predominantemente relacionado às atividades rurais. Mas tem uma urbana bem urbana próximo, né? Considerável. As duas, isso que eu ia falar. Mas eles fazem a consideração de que às vezes isso pode se confundir na hora da classificação, da notificação dos casos, né? Quanto ao local de infecção, principalmente rural e silvestre, que corresponde a 75%, né? Predominantemente também ocupacional, 50% dos casos ocorreram em pessoas que estavam relacionadas à atividade da agricultura e da pecuária. E a gente sabe que a idade mediana, né, de idade desses casos foi de 33, variando aí de 9 meses de idade a 80 anos de idade, nesse período também de 93 a 2009. Mas as faixas etárias em que predomina, com certeza, entre 20 e 49 anos é mais importante, de 76,4% dos casos, e entre 10 e 19 anos, 10,2% dos casos. E aí o que corresponde às crianças é de 8,6% dos casos. Aqui no Brasil, a nossa taxa de letalidade estimada é de 42%, sendo que eles ainda fazem uma divisão de 37,5% em homens e 45,9% em mulheres. Então, ela é mais letal em mulheres. Eu acho importante colocar uma coisa sobre letalidade em todos esses dados que a gente viu. É o seguinte, a gente tem que lembrar um pouco, e eu gosto de citar esse exemplo da nossa epidemia de influenza de 2009, que se vocês lembrarem, quando a gente começa a diagnosticar influenza grave, a letalidade estimada era 50%. E aí você começa a diagnosticar influenza com óligo ou assintomática nas pessoas, e aí a letalidade vai caindo e vai diluindo até, sei lá, 1% dos casos ou menos, né? 0,5%. Então, só para tomar cuidado que, como é uma doença que é pouco relatada, é natural que os casos relatados sejam mais graves. A gente só vai pensar na doença quando é grave. Aí o N que você usa de denominador para calcular sua letalidade, ele fica muito baixo. A gente tem um pouco de cuidado com esses dados. Tudo bem, 42% chama muita atenção, mas talvez seja 42% dos casos diagnosticados. Como ele colocou muito bem antes, essa é uma doença negligenciada, que nem é considerada negligenciada. Então, olha que difícil, né? Então, se teve lá, eu não sei o número, mas se teve lá 80 casos, 40 óbitos, você fala 50% de mortalidade. Mas, gente, 80 casos, né? Então, aí você vai juntando todos esses anos e foi sempre assim. 2, 3 casos, quando diagnosticou, morreu. O outro quase morreu. Morreu, quase morreu, morreu, quase morreu. Fica só esses casos. Agora, quem que vai falar daquele caso que chegou com uma síndrome pulmonar, cardiopulmonar, sei lá, que você tratou como insuficiência cardíaca descompensada, o cara ficou bem, teve alta, né? Você nem vai saber desse caso. É possível que você nem descubra. Ou mesmo o cara que chegou com resfriado, que você deu dipirona e falou, vai embora. O cara foi embora, não teve doença e talvez ele já tivesse contavirose. Eu tô brincando com isso, mas é que é difícil estimar letalidade em doenças raras. É bem difícil.
tem que ter um pouco de cuidado. Então a gente pode inflar demais esses dados e até promover um pouco de pânico. Olha, nossa, a doença mata todo mundo. Quando na verdade, e a influenza a gente viu isso, né? Era 50% de mortalidade, aí passa 3, 4 meses de doença, de infecção, aí cai para 2%, 1%, menos de meio. Quer dizer, então a gente tem que ter um pouco de cuidado com isso. Acho que é importante falar isso. Então é importante realmente isso que você citou, porque assim, esses dados, eles se baseiam num número de casos confirmados que foi de 1.169 casos. Então, é um número relativamente pequeno se a gente for considerar, por exemplo... Anos? 20 anos, né? 93? De 93 a 2009. Então, um número pequeno de casos. Até esse é um dos motivos, como a gente já citou, pelos quais é uma doença que fica esquecida, porque o número de casos por ano e por região é relativamente baixo, né? E, inclusive, assim, para a gente dividir onde no Brasil acontece com mais frequência. Então, a gente precisa ficar mais preocupado, principalmente com aqueles pacientes que são provenientes da região centro-oeste, sudeste e sul, que concentram o maior número de casos por ano. No Pará... Desculpa, na região amazônica, há descrição de casos, mas pequeno número, quase desprezível. Alguns estados que há descrição desde 93 de apenas um caso confirmado. E na região nordeste também, bem pequeno número de Talvez casos. os roedores aí da Mata Atlântica não tenham nada a ver com os da floresta amazônica. Né? Porque tem também uma relação entre esses animais, né? Talvez não tenha essa população de roedores, não tem o bambu que você comentou. Então, talvez essa mudança de ambiente aí seja... Sim, com certeza. Porque a gente sabe que esses roedores predominam na ecorregião do Cerrado e no bioma da Mata Atlântica. Então fica difícil. Vai ter menos realmente na região norte do país, né? Uhum. A gente sabe que casos não foram notificados em alguns estados, correspondem a 11 estados da União, né? Então, no Acre, Roraima, Amapá, Tocantins, nenhum caso confirmado. Piauí, Ceará, Paraíba, Pernambuco, Sergipe e Alagoas também, 100 casos. E aqui na região sudeste, que eu até achei interessante, Espírito Santo, sem nenhum caso confirmado desde 1993. Nos demais, todos já tiveram um número maior ou menor de casos. E aí, só um último comentário, né, que aqui no nosso manual, eles fazem uma consideração de a gente sempre levar em consideração realmente a ocupação dos pacientes, porque a descrição maior é entre aqueles que têm alguma atividade, como já dito, agropecuária, e lembrar, veterinários, fazendeiros, agrônomos, qualquer pessoa que trabalhe próxima à região da mata, Acho importante lembrar. A região de residência parece que não é tão importante, mas onde ele exerce sua atividade importa bastante. Então ele pode morar num centro urbano, ele pode morar em São Paulo, mas ele trabalha treinado ambiente rural, né? Acho que isso é uma outra coisa importante. Ou área de desmatamento. Sim. Essas coisas que a gente comentou. E última coisa que eu vou citar a respeito disso. Rapidinho. E jovem, economicamente ativo e mais homem do que mulher, né? Foi isso que a gente chegou até aqui. Então, com adultos certeza. jovens com... Realmente, síndrome cardiopulmonar em adulto jovem é uma coisa estranha, né? Já é uma coisa que não é padrão. Uma insuficiência cardíaca aguda num paciente jovem é uma coisa bem estranha. Não é o que a gente está habituado a ver, né? Aí se ele for trabalhar em agropecuária, trabalhar em região rural, talvez seja um paciente para a gente considerar essa possibilidade, né? Uma coisa aguda, insuficiência cardíaca e tal. Então, jovem, bem interessante essa população nossa. Quem está mais exposto ao roedor, talvez, né? E aí a última situação que eu quero só lembrar, que é uma coisa que é pouco frequente a gente perguntar para qualquer paciente, né? Mesmo que naqueles em que a gente não suspeita de antivirose, mas... sempre se atentar para, num caso de suspeitas, e você não está conseguindo achar um link epidemiológico muito importante, perguntar se o paciente já exerceu alguma atividade de limpeza recente, ou se ela esteve perto de uma área, de um prédio que foi demolido, ou coisas do gênero. Tudo aquilo que vai levantar poeira e aerossol. Então, porque você está dizendo que o rato já contaminou aquele lugar e aí na limpeza, enfim, contrai o vírus. Porque se você, vamos dizer, chegou na sua casa de campo, estava fechada, foi limpar,
Você não sabe, ficou 6 meses fechada a casa. Se tinha dejeto de animal contaminado, né, infectado lá, e você não utilizou nenhum tipo de proteção, existe o risco de você se contaminar, Perfeito, perfeito. Então, interessante essa questão de essas casas meio de campo, periurbanas, sei lá, esquecidas, né? Isso é muito interessante, porque os animais vão, às vezes a mata... A gente sabe, né? Aquela casa da chácara que o cara que tenta vender, não consegue vender. Daí um belo dia fala, vamos pra lá, já que tem essa casa, né? A pessoa chega lá e tem uma casa toda cheia. Às vezes tem até mato alto por volta da casa, tem que dar uma geral na casa antes. E aí a pessoa que talvez vai trabalhar nisso pode se expor à doença. Com certeza. E aí eu acho que agora a gente pode passar para uma outra fase, que é citar brevemente, né? Parte de diagnóstico, tratamento e... Agora é assim, agora que a gente entendeu um pouco da epidemiologia da coisa e como é complexo isso e como a gente não sabe nem como passa de um rato pro outro direito, né? O vírus a gente acha que é as brigas, a saliva e tal, mas a gente não tem certeza, né? Doenças, são várias doenças com epidemiologias tão distintas, né? Nosso país a gente criou aqui um pouco do retrato dela, talvez do que a gente comentou, as pessoas mais jovens, aí, dos adultos jovens, e que trabalham na agropecuária ou que exercem atividades de limpeza, como a Lilian colocou muito bem, e que tenham ali proximidade talvez com a Mata Atlântica, na região centro-oeste, na região sudeste. Acho que são coisas aí bem interessantes. Cerrado e Mata Atlântica, né? São coisas interessantes. E agora vamos falar um pouquinho sobre que nós que estamos aqui trabalhando no pronto-socorro, nós estamos trabalhando no hospital, no serviço de saúde, como a gente pode, o que a gente faz a gente pensar. A gente falou da população. Agora, que síndrome clínica e qual doença, né, que faz a gente pensar que antavírus ou alguns antavírus pode ter a ver com essa história? Bom, aqui no país, a gente sabe que a forma predominante que é causada pelos vírus que estão presentes aqui é da síndrome cardiopulmonar por antavírus. Então, a gente vai pensar no paciente com manifestações cardiológicas e pulmonares a princípio. Então, nessa manifestação, a gente sabe que há algumas fases, né? Então, são 4 fases que a gente considera. Tem a fase prodrômica, a fase cardiopulmonar, a diurética e a de convalescença. Então, a gente vai falar um pouquinho de cada uma. Então, na fase prodrômica, desculpa. A prodrômica é aquela fase específica das doenças, né? Nós temos um período aí variável entre 1 e 6 dias, em geral. Pode ir até 15 dias, excepcionalmente, que é aquela em que a gente não sabe muito bem o que está acontecendo com o paciente. É o paciente que chega febril, que está com um mal-estar inespecífico, pode ter um pouco de mialgia, dor lombar. É aquela doença febril aguda a esclarecer que é tão comum no dia a dia, né? Que a gente nunca sabe para onde vai caminhar. Nem a gente, nem o doente, né? Ele vem com essa dúvida, com essa angústia. O que vai acontecer comigo? Não sabemos, vamos acompanhar, né? A maior parte das vezes não vai acontecer nada com você vai melhorar, mas algumas coisas podem estar acontecendo. Que a gente pode falar o que não está acontecendo, mas vamos em frente. E aí? E nessa fase, a gente provavelmente vai pensar em outras coisas que sejam predominantes na região. E uma coisa que eu quero ressaltar agora é que no nosso país, uma coisa que a gente tem visto muito, talvez não tanto agora nesse período do ano que nós estamos, mas é sempre aquela preocupação. Dengue, Zika e chikungunya, que parece que é a única toada que a gente ouve nos últimos anos. Eu diria pra você que é dengue, Zika, chikungunya. Mas se você tá... eu acho que é mais pra isso, Zika e chikungunya é mais lá pro Nordeste, o pessoal tá mais preocupado com isso. Mas é que dengue é o dengue. Aqui pro nosso paciente leigo, ele vai perguntar, doutora, eu tenho alguma dessas coisas, né? Então, sempre lembrar. A próxima fase, que é a cardiopulmonar, ela em geral no 4º, 5º dia de doença, né, começa a se desenvolver, novamente com febre, que é importante, dispneia, pode ter taquipneia, taquicardia, o paciente já evolui com uma tosse seca ali, que ele não tinha antes, hipotenso, e ele pode ter um edema pulmonar não cardiogênico nesse período, né, evoluindo até para choque circulatório. Entendi. E existe comprometimento cardíaco importante. Comprometimento cardíaco importante. Então, olha só que coisa interessante, né? Para quem está habituado a ver aí, vira e mexe, a gente tem um caso de miocardite, né?
Que a gente fala, isso aqui é uma miocardite, que raio aconteceu, o que está causando isso, e esse não é um diagnóstico tão estranho. Se o pulmão tiver muito ruim, tiver uma miocardite associada, né, aquela coisa de o que será que causou esse coração, deixou esse coração ruim, a gente nunca sabe, é super difícil diagnosticar a etiologia de miocardite, talvez uma das doenças seja um antavírus aí. Né? E nessa fase, uma das coisas que é mais importante da gente lembrar é que, em geral, já vai aparecer um infiltrado pulmonar bilateral no raio-x e que, inclusive, o algoritmo que o Ministério da Saúde propõe é de diferenciar entre outras pneumonias bilaterais graves. Perfeito. Que é o mais importante da gente lembrar. Então, nessa fase, o paciente já começa a evoluir, não só com comprometimento cardiogênico, mas também pulmonar, que a gente deve considerar. Talvez a gente lembre um pouco assim, né? Imagine um caso de influenza, só que o tempo tá meio prolongado, né? Então você fala assim, nossa, que estranho, faz tantos dias que ele tá assim, aí febre, mialgia, você fala, influenza. Passa mais alguns dias e continua igual. Daí passa mais um pouco, começa a ser uma doença quase subaguda aí evolui com miocardite, infiltrado bilateral, você fala, nossa, né? Influenza progride mais rápido. O que é isso? Que tem uma semana que tá progredindo rapidamente, o pulmão tá muito doente, o coração. Acho que é interessante pensar assim como uma coisa um pouquinho mais demorada, mas com evolução bem ruim. E aí a gente vai fazer o diagnóstico diferencial com outras pneumonias, né? O Ministério da Saúde, ele tem que abrir o leque, né? Fazer o clínico pensar em coisas diferentes. Então, ele propõe pensar em outros diagnósticos diferenciais, como você falou já, influenza, parainfluenza, vírus sincicial respiratório, pneumonia por streptococcus, leptospirose, outras coisas aí podem entrar na jogada na hora do diagnóstico diferencial, né? Difícil, né? E aí depois, alguns dias depois dessa fase, inicia a fase diurética, que é um paciente que começa a ter um aumento espontâneo de diurese, não justificado por outro motivo, e ela está associada a uma eliminação rápida do líquido acumulado no espaço extravascular, né? E, em geral, é compatível com o período em que ocorre a cessação da febre e que pode ocorrer o choque. E, por último, há uma fase de convalescência, que, em geral, é prolongada. Após a melhora dos sintomas, ela pode se estender de 2 semanas até 2 meses após a manifestação clínica do paciente. É uma melhora bem gradativa e o paciente ainda vai ter um período aí bem prolongado em que ele vai ter um mal-estar, vai ficar meio caído, precisar de um descanso. Geralmente essas doenças virais agudas, assim, que são graves, são desse jeito, né? Depois de convalescência longa. Né? Perfeito. Então, é bem complicado, né? Porque não é fácil diagnosticar isso, nem pensar nesse diagnóstico, né? Uma doença pulmonar grave, com componente cardíaco associado, que evolui rapidamente em um quadro agudo, mas não tão agudo como influenza, mas quase tão agudo. Faz diagnóstico com vírus respiratórios em geral. É bem complicado, né? Faz diferencial com uma pneumonia muito extensa e grave. Bem complicado, não é nada fácil de diagnosticar. Né? Acho que mas é uma consideração a ter quando você tem métodos diagnósticos disponíveis que são negativos, por exemplo. Você fala assim, estou procurando o que é. Meu painel viral é negativo, não parece pneumonia, o cara não está melhorando, tem um quadro mais arrastado, né? De repente seja um momento de você começar a considerar essas possibilidades. Lembrando que as febres hemorrágicas, aí, uma delas que você colocou, a leptospirose, ela pode ter um quadro pulmonar. A gente sabe que a hemorragia alveolar é uma das causas de morte em lepto, né? Talvez por isso que ela esteja aqui, infiltrado bilateral, hipoxemia grave. A lepto também tem esse período prodrômico, né? Então, talvez, acho que por isso que seja um grande diagnóstico diferencial aí. Pródromo, daí segue um quadro grave, né? Mas aí na leptospirose a gente espera mais, no Brasil pelo menos, né? Como você falou, existe uma febre hemorrágica com síndrome renal por antavirose, né? Mas aqui no Brasil a gente vê mais a síndrome cardiopulmonar. Então você esperaria que a lepto fosse mais parecida com a primeira, né? Com a febre hemorrágica, com doença renal e com doença hepática, no caso da lepto, né? Então mais parecida com as síndromes febris icterohemorrágicas, né? A leptospirose do que a antavirose, né? Isso acho que é uma coisa interessante. Sim, mas como são espectros diferentes, né, da mesma doença, pode ocorrer sim algumas manifestações que acabam lembrando a leptospirose. Então pode acontecer icterícia, alteração de exames relacionados à função e lesão hepática. Então às vezes a gente acaba pensando, e como tem essa fase
diurética, né, a gente acaba fazendo diagnóstico diferencial. Perfeito. E, inclusive, o primeiro estudo que descreveu alguns dados sorológicos relacionados à antavirose aqui no país, que foi em 1990, que foi antes daqueles casos de 1993, ele aconteceu num surto de leptospirose. Então, não acharam que era leptospirose, opa, não é, vamos pesquisar, e na verdade era antavirose já, provavelmente, mas só foi descrita como caso confirmado mesmo 3 anos mais tarde. Então, interessante, né? Um caso surto de lepto pode ser um surto de antavirose. Interessante, bem interessante. E aí, alguns dados adicionais, né? Métodos diagnósticos nós temos escassos. Então, a gente pode fazer um diagnóstico sorológico. Em geral, quando o paciente começa a apresentar já manifestações, né, daquela fase prodrômica, ele pode já ter IgM positivo. O IgG, em geral, aparece alguns dias depois, em média 7 dias após as primeiras manifestações da doença, né? E esses títulos ainda podem permanecer elevados por até 60 dias aí após a doença. Então, na fase cardiopulmonar, com certeza vai ser positiva a sorologia. Isso a gente pode falar bem. Então, isso é uma coisa interessante. E os testes sorológicos têm uma boa correlação com sensibilidade, especificidade, pelo menos aqui para o Brasil, né? Eles dizem de até 95%. Então, são testes bons. Importante considerar o diagnóstico nessa síndrome cardiopulmonar e pedir, né, como diagnóstico diferencial. Acho que isso seria importante. Imagino que os laboratórios centrais que façam essa sorologia para nós, né? Não é todo lugar que tem disponível. Sim. Então, não são todos os laboratórios mesmo, em geral são os LACEN que eles chamam, né? A gente precisa, se você tem suspeita de antavirose, tem algumas especificações que são fornecidas pelo Ministério da Saúde de como deve ser feita a coleta, porque é especial, você provavelmente não vai fazer no seu laboratório, vai ter que mandar para fora. Perfeito. E você vai encaminhar para um laboratório de referência. Cada região tem o seu laboratório de referência para pesquisa de antavírus, né? Então, sim, não vai ser na sua. Então, seria assim: a gente faz uma notificação compulsória e manda a sorologia para o nosso laboratório de referência, aqui no caso de São Paulo seria Adolfo Lutz. Uhum. E conforme o seu estado, a sua região, de quem está ouvindo aí, mande para o seu laboratório central. Sim. Né? Muito bem. E aí, uma outra técnica que pode ser utilizada também é o RT-PCR, mas sabendo que assim, o período de viremia em que a gente deve coletar o material, em geral, 7 dias, até 7 dias do início dos sintomas. Tem bastante a ver com a leptospirose mesmo, essa doença, né? Interessante, né? Então, é uma janela aí um pouco curta, né? Não é como... É no período prodrômico, né? Não é como o Zika, que são 2, 3 dias, mas também curtinho, né? E tem alguns outros métodos de imunohistoquímica para fazer pesquisa em tecido, imunofluorescência e tudo mais, mas em geral a gente acaba não fazendo. Isso acaba sendo feito nos estudos mesmo, em que há um pouco mais de recurso. Para nós vai ser sorologia, o grande exame, talvez, então, né? Que uma vez que a gente suspeite numa síndrome cardiopulmonar, a gente fala assim, nossa, isso aqui tá com uma cara de leptospirose, mas o pulmão tá muito detonado, o coração também, coisa estranha. Vai ser uma coisa desse tipo, né? Sim. E aí você vai pesquisar e o cara tem roedor na história, né? Comumente associado aos dois, no caso, bem interessante, né? E talvez um roedor numa área mais agrícola, você vai falar, olha só, de repente, na verdade, é antavírus e não é lepto, e a semelhança aí. E aí eu comentei que a semelhança da lepto porque o tempo de bacteremia também da lepto não é grande, então é outra doença que é difícil de você encontrar. O tempo de leptospira na urina também é curto, então olha quantas coisas interessantes de diagnóstico. Então, pensou, síndrome cardiopulmonar, sem explicação, você chegou a pensar em leptospirose, veio negativo, ou você acha que pode ser outra coisa, o pulmão tá muito ruim, o coração tá muito ruim. O cara é jovem, região agrícola, ou faz trabalho na região agrícola e volta para casa, já viu o roedor, tem contato com o roedor, coisa do tipo, fez limpeza na casa antiga dele lá na chácara, talvez seja um cara para você considerar essa possibilidade como um diagnóstico diferencial de leptospirose aí, muito interessante. Pensar em anta e aí você mandar
a sua sorologia para o seu laboratório central. Não vai estar em qualquer lugar. Não adianta chegar, botar no primeiro papel de exame que você vê, você colocar lá sorologia pantavirose e mandar. Você precisa chegar no laboratório central e fazer a notificação compulsória do caso, é isso? Muito importante pra gente, até pra gente ter dados, porque se a gente não notifica, a gente não confirma o caso, a gente não tem como saber qual que é a real situação do nosso país, Exatamente. né? Então isso é extremamente importante. Acho que mais uma das nossas discussões aqui que a gente chegou nessa conclusão de quanto é importante fazer a bendita da notificação compulsória dos casos suspeitos de qualquer coisa, né? De dengue, notifique suspeito de dengue. Quando foi ver, não era dengue, era zika, era chikungunya, era não sei o que, descobrimos mais um vírus. Leptospirose, idem. Talvez você notificar todas as leptospiroses adequadamente, vai ter algumas que o pessoal vai falar assim, nossa, teve 200 casos de leptospirose que a sorologia veio negativa. Será que não era um tanto de antavirose aí no meio da história? Não sei, tô aqui jogando, mas a importância de notificar compulsoriamente, isso é de quem está na porta do serviço de saúde, quem é a primeira pessoa que tem contato com o doente, tem que notificar caso pra gente saber o que está acontecendo. Febre maculosa foi a mesma coisa. Quantos casos de febre maculosa? 80 casos no estado de São Paulo no tal ano. É pouco. Quantas mortes? 60 e poucas. Como assim a mortalidade é tão alta? Provavelmente um monte de gente doente que você nem pensou em febre maculosa, assim como aqui talvez tenha um monte de gente que a gente nunca pensou em antavirose, quando na verdade é uma coisa importante. Pelo que eu entendi, esse vírus passa de pessoa para pessoa? Essa é uma boa pergunta. Pode passar, mas isso não é um consenso. Na verdade, os estudos dizem que há um relato, se não me engano, na Argentina, que é mais importante, de que parece que aconteceu transmissão interpessoal, mas isso não foi confirmado. Então, algumas pessoas consideram que há essa possibilidade, mas que não é a forma mais importante de transmissão. Em geral, pelo que descreve, né, nos estudos que descrevem isso, eles comentam que não parece ter um aumento do número de casos em profissionais de saúde quando atendem essa pessoa. Quando atendem a pessoa, mas que foram vistos alguns casos das pessoas que conviviam diretamente com a pessoa que foi internada e tratada e tudo mais. Aí não fica claro se essas pessoas estão expostas ao mesmo ambiente, na verdade, né? Ou se é com a pessoa. Eu acho que, mas independente, creio eu que um paciente que esteja com esse tipo de quadro pulmonar vai estar com isolamento de gotículas, né? Imagino pensando num vírus respiratório, alguma coisa nesse sentido. Mas é uma boa pergunta. O que o Ministério fala? Precisa isolar, não isolar? Caso a caso? Isso é uma boa pergunta. Sinceramente, não vi nada a respeito de isolamento. Daria um pouco de receio, né? O que será que a gente faz, né? Provavelmente a gente coloque em isolamento para gotículas até que, né? Porque a gente vai ter talvez um delay grande aí pensando no tratamento, no diagnóstico dessa doença, né? Então talvez ele fique assim pensando que seja uma influenza, um vírus social respiratório, né? Talvez alguma coisa nesse sentido que não foi diagnosticada, talvez algum vírus nesse sentido, ou talvez nem fique em isolamento e aparentemente não tem nada que mostre claramente que vai ter uma transmissão entre humanos. Né? Pelo que eu andei lendo, a gente não é uma conduta padrão, porque realmente descrição de 1 ou 2 estudos em que parece que houve transmissão... Que pode ter sido, mas também... Mas que não foi confirmado, não é certo, ninguém sabe direito se ocorre ou não. Legal. E a última comentário em relação ao tratamento, como já deve ter ficado bastante óbvio. Como a gente não falou várias vezes de tratamento empírico, não falou quando começar e tal, deve ser porque não deve ter nada muito bom pra gente tratar, né? Na verdade, nós não temos nada pra tratar. Nada. Então, o que você vai fazer? Manejar sintoma, fazer uso de sintomáticos, suporte para o paciente, dependendo do acometimento dele. Então... Tem uma boa UTI, né? Tem um bom suporte clínico em geral, suporte de ventilação, hemodinâmica, etc. E a gente também não tem muita perspectiva aí, nem de estudos com novas drogas, nem de vacinas, nem de nada. Talvez que a gente não saiba nem a epidemiologia real dela no país ainda, né? Acho que é um pouco difícil, né? Por essa questão de ser negligenciada, acho que eventualmente ela se torna importante uma vez que a gente começa a ter vários surtos, aí todo mundo vai achar importante, né? Algumas vezes que a gente estuda aqui no Brasil, a gente vê a epidemiologia de algumas doenças e tal, e a gente olha os fatos históricos recentes, né? Olha quantas doenças que tem chance de fazer grandes epidemias no Brasil, né? Ele tá esperando a próxima, porque a gente teve Zika que explodiu.
A gente teve chikungunya com um número absolutamente anormal dos casos. A gente teve influenza. Quer dizer, daqui a pouco, né? Tem todo o circo montado para ter alguma coisa assim, né? Sorte nossa que a ecoepidemiologia dessa doença fala assim, não é tão fácil, não tem tanto roedor em contato com gente assim, não é tão comum, né? Não vai ser tão fácil pegar essa infecção, né? Acho que é isso que nos deixa um pouco mais tranquilos. Porque com certeza se começasse a ter não sei quantos mil óbitos em tal lugar por alguma doença estranha, a gente acaba achando esse bicho lá, né? E a gente falou o ciclo do bambu, do roedor, né? Hoje em dia eu imagino que se você for perguntar para as pessoas que vivem num centro urbano grande, quantos ratos que elas viram nos últimos meses, né? Provavelmente muito poucos, né? As coisas mudam, né? Ao passo que as pessoas que vão para... Quando as pessoas vão para a chácara, limpam a chácara, veja como... não acredito que seja uma doença que é como o mosquito que transmite zika para todo mundo, que a gente se pica 200 mil vezes, 200 mil picadas e não tem como evitar praticamente ser picado por um mosquito na vida, né? Agora, em relação a essa epidemiologia diferente, talvez isso que esteja salvando a gente de ter tanto caso de hantavirose. Independente disso, acho que cabe nós, né, clínicos, na porta do hospital, né, desde do primeiro atendimento ao paciente, suspeitar de uma doença infecciosa e ter um pouquinho daquela curiosidade falando assim, olha, talvez seja uma doença que ninguém descreveu ainda, porque ninguém notificou, ninguém se prontificou a correr atrás desse caso, entender o que está acontecendo. Mesmo que não tenha tratamento. Se um dia ela se tornar muito importante, com certeza a gente vai ter mais recursos para investir em diagnóstico e em tratamento dessa doença. Sim, com certeza. Eu acho que a gente não tem muito mais acrescentado que isso, né? Com certeza é uma doença que a gente sabe muito mais sobre ecoepidemiologia, mas mesmo assim a gente ainda não sabe muita coisa. Mesmo sem saber se o rato passa para outro rato como, não está muito claro, né? A gente sabe muito, mas ainda sabe pouco, apesar do tanto que já é conhecido, né? E realmente eu acho que a gente precisa... O intuito de trazer essa discussão não era esgotar o assunto, porque eu acho que é um assunto inesgotável pela quantidade de vírus que tem, de reservatório que tem, o local onde ele pode, onde as pessoas podem entrar em contato, mas é de ressaltar que a gente tem que lembrar que existe, principalmente nós infectologistas, porque quando o caldo entornar, vão vir perguntar pra gente. Alguém da plateia quer fazer algum comentário? Eu queria fazer uma pergunta, assim. Queria saber se tem estabelecido mais ou menos uma média de quanto tempo que tem o período de incubação da doença. Porque alguma hora vai surgir uma pergunta pra gente, assim, eu mexi na minha casa, arrumei tudo, faz mais ou menos uns 30 dias. Até quando eu tenho chance de adquirir essa doença? Se já passou o tempo ou ainda não? Extremamente variável. Então, pode variar entre 5 dias até mais, 30, 40 dias. É muito variável o período de incubação da doença. Essa pergunta que você fez é muito interessante, Ferdi, mas sabe por que ela é difícil de responder? Porque se a gente não tem epidemiologia muito clara de como é que o cara pegou, você não tem muito como estabelecer, quer dizer, você não tem muitos casos que você teve um número de pessoas expostas a determinada gente, e aí você falou, não, certeza que foi essa exposição. Então, o período de incubação nesse caso foi 5 dias. Aí você vai no próximo grupo de casos. Foi quantos dias? É meio difícil isso. Acho que esse é o grande negócio, né? Tem pacientes que vão estar dentro daquela área que ele está sob risco durante todo o tempo até ele ficar doente. Tem gente que vai fazer alguma coisa e vai sair dali e voltar. Aí você vai falar, foi 30 dias? Mas será que ele não se expôs de novo aqui? Quando não está tão clara a transmissão em epidemiologia, fica muito difícil estabelecer o período de incubação, claro. Talvez a gente tenha algum dado mais em estudos experimentais mesmo, né? Se você colocar no rato, quanto tempo demora para ele ficar doente, sei lá. Mas isso não é diretamente associado ao ser humano, né? Até porque o inóculo e tal são diferentes. Mas é uma pergunta bem difícil. Em geral, as febres hemorrágicas virais têm um período de incubação curto. Não estou dizendo que esse é o fato, mas em geral eles são curtos, não passam de 2 semanas, né? Geralmente 1 semana, 5 dias, algumas vezes são 3 dias, né? Então dá a impressão pela característica de viremia, etc, desse vírus, que ele pode ser um pouco mais longo, porque ele tem 1 semana de pródromo. Aí quer dizer, já devia estar com alguma viremia. Aí 1 semana de pródromo, daí o cara fica doente. Será que não demora mais? É meio difícil, né? E todas as doenças que têm período prodrômico geralmente vem assim, período de incubação, de 7 a 27 dias. Porque o cara estava com o período prodrômico durante 10, você não percebeu e chamou de incubação, por exemplo. Então é bem difícil, né? Acho que é uma pergunta muito boa, mas muito difícil. Algum comentário mais? Alguma outra pergunta? Algum comentário adicional aí? Não?
Eu vou pedir desculpa pelos problemas técnicos a todos aqui que participaram da plateia. Para nossa expert, desculpa aqui, o cara do som tá meio atrapalhado hoje. Sem problema. Então fica meu muito obrigado mais uma vez. Suas palavras finais, Lilian, por favor. Lembrem de antavirose. Não é uma doença que vocês vão pensar com frequência, porque realmente a ocorrência não é assim tão alta. Mas lembrem que ela pode existir, que ela pode acontecer, que às vezes vocês têm que investigar um pouquinho mais. Eu sempre gosto de, quando eu estou conversando com o pessoal, invistam na história epidemiológica. Porque é uma das coisas que vai enriquecer na hora de você fazer o seu diagnóstico. Mesmo que você não confirme por causa da sua história epidemiológica, mas porque você consiga excluir alguma coisa com ela. Então, vocês viram o quanto de dados a gente consegue perguntar para o paciente que podem ajudar a gente a saber se ele teve contato com roedores ou com as excretas deles ao longo do tempo que precedeu a doença do paciente, né? Então, lembrem de antavirose. Maravilha. Eu tive um caso de um paciente que no final das contas era uma lepto, mas que foi bem desse jeito. Me comentaram comigo um paciente assim, tinha tido febre, mialgias, dor no corpo durante uma semana mais ou menos, aí depois evoluiu com icterícia, e ninguém sabia a causa da icterícia, fez 200 mil exames de hepatite, procurou todos os tipos de causas e tudo mais, e não achava, daí eu fui ver o doente, né? E acho que é interessante a gente relacionar também a clínica com o antecedente epidemiológico. Ninguém tinha perguntado sobre isso. Cheguei, olhei o cara tinha uma icterícia e tinha uma hiperemia conjuntival junto, tinha aquela icterícia rubínica que a gente fala da lepto, da olhinho laranja, né? Falei, putz, esse cara tem lepto. Aí você começa a perguntar, mas fala você, roedor e tal. Ele tinha essa história exatamente de, eu comprei uma chácara, daí eu fui pra lá, e eu fiz aquela coisa de limpar tudo, tirei a terra do jardim, coloquei um tapete de grama novo, blá, 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 blá. E que ele falou que viu um monte de ratos aí. Várias coisas que ele fez durante essa operação aí na chácara, de tirar terra, não sei o que e tal. E inclusive de lugares que tinha água relativamente parada, e um monte de coisas, né? Ele comentou dessa incursão dele aí na chácara pra limpar, fazer a jardinagem, limpar toda a casa. E então, essa situação não é, você vê, não é difícil de lembrar de um caso que o cara me contou esse antecedente epidemiológico. Se ele tivesse uma síndrome cardiopulmonar, ele podia ter antavirose. Né? Pro paciente vai ser marcante, mas não é uma coisa que ele vai lembrar, que ele vai falar se você não perguntar, porque pra ele não tem nenhum link. Pra ele foi lá, limpou e viu um monte de bicho. Não faz diferença. Exato. Assim como eles fazem links às vezes errados, eles também não fazem links potenciais, né? Então é interessante. Então, tive um caso assim, que eu perguntei e o cara contou exatamente isso. Foi fazer a limpeza da chácara e um monte de rato saiu de lá. E aí ele veio com leptospirose. Então, na verdade, é exatamente isso que podia ter acontecido. Podia ter tido uma antavirose. Né? Com certeza. Então é isso aí, pessoal. Agradeço a audiência, a todos que estão aqui, a nossa plateia maravilhosa. Um grande abraço e fiquem ligados para o próximo Papo de Residente. Falou!